Olá, pessoal! Nós estamos reunidos aqui para mais um Podcast com os patrocinadores Estúdio de Dança Val Bernardi. Formada pela Escola de Balé Bolshoi, atua no ramo de dança, localizado no bairro Vila Nova. Oferecimento também de Rafa Soldas. Se você precisa de serviços, assistência e manutenção em soldas, por favor, localizado em Pirabeiraba. Segue o link na descrição. E para o episódio de hoje, nós estamos com ela, Gisane Keller. Gisane, seja muito bem-vinda para compartilhar a sua experiência como mãe, como educadora e como profissional da educação. E nós queremos te ouvir. Gisane, por gentileza, quem é você? Conte-nos a sua história. Oi, Ká. Primeiro eu quero te agradecer por ter me convidado para estar aqui. Eu fico até emocionada, né? Porque a gente já se conhece há um tempo e passamos momentos muito legais juntos, muito especiais e muito marcantes. E é uma honra para mim estar aqui contigo hoje. Quem é a Gisane? A Gisane é mãe da Beatriz, que tem 9 anos, que é maravilhosa. Já começo a chorar já quando falo dela. Uma super mamãe, por sinal, uma mãe leoa, dedicada, né, que não mede esforços para que a Beatriz cresça e se desenvolva não só na educação, mas como pessoa, como criança. Então, continuando, né? Hoje eu até fiquei mais emotiva ainda porque vim da homenagem do Dia das Mães na escola dela. Mãe da Beatriz, uma profissional da educação há muitos anos já, tem um relacionamento muito especial com uma pessoa, o Fernando, que tem um filho lindo que mora lá dentro do meu coração, tem um espacinho bem especial lá dentro, o Lorenzo. E quem sou eu, né? Sou uma pessoa alegre, divertida. Quem me conhece sabe, tô sempre brincando, tô sempre rindo, tentando levar a vida de uma forma mais leve, tentando enxergar o lado bom, né, das coisas, mesmo quando são desafios, né, mesmo quando são situações um pouquinho mais difíceis de lidar. Mas eu tento sempre tirar um aprendizado, né, daquilo. Os problemas são os nossos professores, né, porque a gente sempre aprende alguma coisa com isso, com o que a gente precisa resolver. E tô na educação há mais de 22 anos. Agora vai fazer 22 anos, na verdade. Comecei bem jovem, né, na educação e estou aí. E Gisane, por que educação? Qual foi o motivo dessa escolha, né, de querer esse campo de atuação, em acreditar, porque você foi uma das primeiras pessoas que me acolheu também na minha trajetória, depois de algumas mudanças, mas o que te levou à pedagogia e o que te encanta nessa área? Então, Ká, o que me levou a escolher a educação, né? Desde muito pequena eu já gostava muito de brincar de escolinha, para variar eu sempre era professora. Sempre me dediquei muito na escola, né? Eu era aquela aluna bem aplicada. E eu sempre pensava, um dia eu vou ser professora. Com a minha professora lá da primeira série, que antigamente ainda era a primeira série, ela me inspirou a ter vontade de um dia ser professora. Ela era tão maravilhosa que eu dizia que um dia eu queria fazer o que ela também fazia pelas crianças. E assim foi, né? Saí do ensino médio, fiquei um pouquinho ainda afastada da faculdade, porque não deu naquele ano para fazer o vestibular. E depois eu fiz o vestibular para pedagogia. Até uma época sonhei em fazer física, queria fazer física na UDESC. Era um sonho de ir lá fazer o vestibular. Até fui, passei na primeira fase, mas depois eu disse, não, eu preciso fazer pedagogia. E aí eu entrei na faculdade e já desde o primeiro semestre da faculdade eu já fui trabalhar, né, e atuar como professora. Anos atrás era um pouco mais fácil de você estar, né, como professora numa sala de aula sem estar formado, né, sem ser a estagiária, enfim. E aí eu comecei lá num CI bem pequenininho, lá no Itinga, que é o bairro onde eu cresci, né, onde eu conhecia todas as pessoas do bairro. Era um bairro pequeno, né, então todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem era a Prof. Gisane. E lá eu comecei, era o CI Vovó Juliana. Hoje ele até é municipalizado, mas na época não era. E aí ali eu entendi que eu estava no lugar onde eu amava estar e que ali eu queria crescer como pessoa e como profissional. Daí ali a gente
Começou a construir sonhos e ali você se viu realmente a professora Gisane, né? E depois que você saiu desse CI, você foi para onde? O que que você fez? Então, nessa época eu trabalhava de manhã no CI e à tarde eu fazia estágio no SESC, né, onde eu trabalhava com contraturno. E à noite eu ia para a faculdade, então era aquela vida bem corrida. Aí eu comprei uma bis, a gente ria porque eu dava carona para as pessoas da minha sala, para as meninas, né? Porque a gente tinha que andar para lá e para cá e não dava tempo de ir de ônibus. E assim foi, né? Nos 4 anos da faculdade eu fiz estágio em mais um CI, que era particular também. Fui como estagiária para aquele CI, aprendi muito lá. E aí quando eu me formei, eu até fiquei um tempo, porque na época eu acabei perdendo algumas pessoas da minha família, né? As pessoas na qual eu morava foram indo para um outro plano, um atrás do outro. E aí eu não consegui ficar trabalhando só meio período na educação, porque não tinha um rendimento financeiro, né? E aí eu tive que sair da educação por uns 6 meses. E eu fui trabalhar no comércio. E como foi essa mudança, né? De repente vivendo um sonho e por conta de renda, de remuneração, você ter que mudar assim. Para mim foi frustrante, porque eu queria continuar na educação, mas eu ainda não tinha conseguido fazer um concurso público e eu ainda não tinha conseguido entrar num CI, porque na época eu tinha experiência apenas com CIs, que eu pudesse trabalhar o dia inteiro e receber um pouco mais. Então, não tinha alternativa, né? Eu me vi sozinha, sem os meus avós que me criaram, sem ninguém mais da minha família que morava comigo e eu tinha que ir ali me sustentar sozinha. Então, eu falei, não, eu preciso fazer outra coisa. Quando eu era bem nova, com 18 anos, eu trabalhei num comércio, numa loja. E aí eu voltei lá e como eu sempre fui muito bem vista lá, né, naquela empresa, eles falaram, não, você pode voltar a trabalhar com a gente. Só que daí eu fui como representante comercial. Era totalmente fora do que eu planejei um dia para mim. E assim eu fiquei uns 6 meses ali, né, fazendo tudo da melhor forma que eu podia, entregando o meu melhor. Hoje eu conheço todas as ruas de Joinville, sei os nomes, sei os pontos de referência por conta disso. Então foi também uma experiência legal, porque eu conheci a realidade de todos os bairros. Mas não era o que eu queria. Até que daí eu fui conseguir emprego num CI particular, que é onde a gente trabalhou juntos. Sim. E aí cheguei lá, né, com pouca bagagem ainda, porque, né, durante a faculdade você aprende muito a teoria, mas você não tem muito a prática, né? Você não tem nada da prática. Isso mesmo. Né? E aí lá eu aprendi muito, né? Fiz grandes amizades, né? Tenho amizades até hoje, mais de 15 anos, né, de amizade. E levei para minha vida muita coisa bacana de lá de dentro, né? Até que a Gisane passou num concurso e aí chegou a Karina na vida dela, né? A Gisane trabalhava, né, nessa mesma escola no período integral e eu assumi o meio período que ela abriu mão por conta, né, do concurso. Só que a Gisane, gente, ela era a professora. Como ela é hoje, né? Por onde ela passa, ela deixa a marca. Então, quem era eu para assumir o lugar de uma professora tão amada e tão competente a ponto de me comparar com ela? Eu tinha essa preocupação porque ela era ótima. As famílias amavam ela e eu era a novata chegando, né? E a Gisane foi muito acolhedora. Era uma turma de crianças de 4 anos. Eu estava voltando de licença maternidade, né? Agarrei a oportunidade também. E a Gisane foi uma parceira de vida. E quando ela fala de amizade de mais de 15 anos, sim, eu me coloco nessa amizade que a gente construiu, que a gente viu a barriga crescer, os filhos crescerem, né? E a gente troca muita experiência na área da educação. Então, a Gisane chegou na minha vida já nessa época como o meu braço, o meu ombro direito e a pessoa que fez parte da minha formação enquanto professora também. Porque todas as pessoas que passam na nossa vida por meio da educação, elas deixam um pouquinho de si e levam um pouquinho de nós. E a gente segue aprendendo juntas, né Gisa? Sim, com
certeza, né? A gente troca muito, né, cara? Quando a gente se reúne, a gente até brinca, porque a gente se reúne uma vez por mês, né? Pra matar a saudade, pra bater papo. E a gente sempre termina o assunto em escola, em educação, né? A gente nunca consegue fazer um encontro onde a gente não converse sobre os alunos, sobre a nossa prática, né? Sobre o que fazer agora com isso. Então, a gente sempre termina em educação. Isso, a gente desabafa, a gente se ajuda, se apoia. Inclusive, quero mandar um beijo bem especial para Michele, para Fernanda e para Ana Karina, que são nossas parceiras aí. Beijo grande, meninas. O nosso grupo é o Café das Luluzinhas, começou assim, né? O nome do nosso grupo. Porque a gente se reunia para tomar café, né? Então, era sempre um café muito gostoso, a gente sempre se diverte, a gente dá risada, a gente conta história e é muito bacana. E eu só tenho a oportunidade de ter esse grupo de amigas devido à minha experiência nesse CI onde a gente trabalhou. Isso. Né? Nós todas trabalhávamos juntas lá. Né? Todas trabalhávamos juntas e de lá, né, depois de tanta experiência, virou amizade da vida, assim. São 5 irmãs, na verdade, né? Que continuam compartilhando, trocando. E é maravilhoso, assim, compartilhar com vocês da nossa história. Falávamos ainda há pouquinho antes de começar, sobre a nossa trajetória na educação, né? De onde a gente veio, das dificuldades que nós passamos, do que a gente olha, do que a gente faz e do que nós somos capazes por acreditar realmente na educação, sabe? Porque não é romantizar que na educação é tudo lindo. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos dificuldades que não são nossas, mas que nós levamos para casa por conta de acreditar, né, Giza? Sim. Que a educação realmente transforma. A gente acredita no poder da doação, da entrega, da competência, mas também de muito estudo, porque não basta querer só ser professor, vai muito além, né, Giza? Qual a tua opinião sobre isso? Então, a educação realmente, eu acredito que ela transforma, né? Transforma todas as vidas, não só dos nossos alunos, mas também as nossas, né? Dos pais, das crianças. Então, a gente se transforma o tempo inteiro, né? Porque com a educação a gente aprende todos os dias. Então, ser professor também é ser aluno, né? Porque todos os dias a gente está lá na sala de aula aprendendo um pouquinho com cada família, com cada forma que uma família vive diferente da outra, né? Então, a educação, ela realmente transforma mesmo vidas, né? E a gente vê porque a nossa vida também foi transformada, sim, né? Muito, né? Como a gente conversava antes, né? Nossa, quanto a gente evoluiu, né? Enquanto ser humano, né? Porque a gente muda muito a nossa visão, né? Sim. Depois que a gente... Porque trabalhar na educação, a gente tem... Nossa, uma série de coisas diferentes todos os dias dentro de uma mesma sala. São histórias diferentes, são realidades diferentes, são problemas diferentes. E a gente vai aprendendo com aquilo todos os dias, né? Porque eu mesmo, enquanto professora, porque hoje eu estou fora da sala, né? Eu decidi tomar novos ares, né? Quando eu saí lá do CI, eu já fui para áreas diferentes, porque eu queria ir para o ensino fundamental e trabalhar com as crianças do 1º ao 5º, né? E aí, ali eu decidi fazer o concurso para ficar com as crianças um pouquinho maiores. Mas eu, enquanto professora, eu tenho muito esse olhar de empatia, de me colocar no lugar das famílias, de acolher, né, aquele carinho, aquele aconchego. Então, isso faz com que a gente se torne um ser humano melhor, né? Com certeza. Essa semana, eu tive o prazer e o privilégio de ir no shopping e encontrar com uma aluna que foi nossa, inclusive, e ela estava trabalhando. Então, uma vez professora, para sempre professora. E quando ela me viu, ela falou assim, prof, você está aqui? E eu falei, eu vim aqui para te ver, porque a sua mãe me falou que você estava trabalhando. E o meu coração bateu tão forte de entender que, olha, está encaminhada, né? Sendo uma boa pessoa. Isso traz pra gente uma sensação assim, eu estou no caminho, porque se eu escolhi a educação, isso fez parte de mim. Eu passei na vida dessa menina, ela lembra de mim com carinho, mas olha só, ela trabalhando, conquistando, cheia de sonhos, como nós fomos um dia. Sim. Isso é maravilhoso, assim, ver que você contribuiu de alguma forma, né, e que o outro está voando.
Sim, por coincidência, isso aconteceu comigo também na semana passada, quando eu estava dando uma formação. E eu fui almoçar no local e uma menina, já uma moça, uma mulher, falou assim: eu te conheço, minha professora. E aí ela ficou tão feliz de ter me visto ali, né? Então eu dei aula para ela lá no 3º ano, agora ela já está na faculdade de arquitetura. Daí ela veio me contar toda orgulhosa, né? Que ela está na faculdade, que ali ela está fazendo estágio no setor de infra e que ela estava muito feliz e que saudade. Então é gratificante, né? Às vezes você está no mercado, você está em algum lugar e eles vêm, prof, e aí tu pensa, ai meu Deus, né? A minha idade está passando rápido. Mas é gratificante vê-los, né? Demais, demais. Eu costumo receber isso como um presente, Sim, né? De entender que aqui eu fiz a diferença. sim. E Giza, conta para nós, por favor, a tua área de atuação agora, né? Você disse que saiu da sala de aula, né? Qual é essa função agora? O que você está fazendo? Então, em 2022, eu decidi arriscar e sair da sala de aula. Eu sempre fui uma pessoa que tive muito essa resistência de sair da sala de aula, porque é muito o que eu me apaixonava em fazer, né? E me apaixono todos os dias ainda pela educação, mas eu tinha uma certa resistência, mas eu decidi sair da sala de aula para aprender coisas novas, né? Mas eu quis continuar na educação e então eu fui para a área da orientação. Então, né, a gente passa por um processo seletivo ali e eu escolhi uma escola para poder atuar como orientadora. Foi uma fase, assim, fantástica, que eu não tenho nem palavras para explicar tudo que eu aprendi nesses 3 anos, porque todos os dias tu ouve uma história, todos os dias tu ouve os pais vindo te agradecer pelo que você fez pelo filho dele, né? Então, foi fantástica essa experiência como orientador. É desafiador, não vou dizer que é fácil, porque não é. Você que é acostumado a ter uma rotina de sala de aula, eu entro lá, eu dou minha aula, eu faço as minhas coisas que eu planejei e na maioria das vezes dá certo. Quando você vai para uma outra função que você não consegue fazer tudo que você planejou, você acaba, né, ficando um pouco... Eu mesmo ficava frustrada no começo, né, porque eu não dava conta de fazer tudo que eu tinha planejado, porque a demanda que vai chegando na orientação é muito grande, né, e é muito diferente, aleatório, né. E não para, né, Giza? É apagar incêndio o tempo inteiro, tempo porque inteiro. se programa para fazer algo e daqui a pouco aconteceu uma situação de conflito. Sim, aí você media conflitos, daí é o joelho ralado que você faz o curativo, é a febre que você tem que avaliar se vai ligar para os pais, né, porque tá com febre, e É a queda. cai, é ponto na cabeça, chama o SAMU, então a vida do orientador é bem agitada, né, e é bem turbulento. Mas quando você gosta daquilo que você faz com muito carinho, com muito prazer, né, toda aquela movimentação e aquela agitação não te deixam irritados, enfim, tu consegue, né, dar conta daquilo. E aí, quando eu cheguei na orientação, eu dizia para mim mesma, eu quero passar pela Secretaria de Educação, porque aqui eu vejo uma unidade, uma escola, um território e uma comunidade escolar. Mas lá eu vou conseguir ver o todo, né? Vou conseguir ver o macro. Então, eu sempre dizia, eu vou primeiro aprender aqui um pouquinho do administrativo e do burocrático, porque quando você está na sala de aula, você nem faz ideia, né, de como é a parte burocrática, né? Mas eu quero estar lá na Secretaria de Educação. Então, hoje eu estou lá na Secretaria de Educação. E como foi para chegar lá? Simples assim, agora eu quero trabalhar lá na Secretaria de Educação e eu vou. Como é que foi esse processo? Não é simples assim, né? Você não cai lá de paraquedas. Você vai construindo, né, o teu nome. Quando você é o professor da escola, você é a professora Gisane. Mas quando você está lá na orientação, na supervisão, né, você acaba tendo mais contato com as pessoas e você acaba sendo a orientadora da escola tal, né, a supervisora da escola tal. E aí você vai criando vínculos com as pessoas e vai mostrando o teu potencial, vai dando o teu melhor, até que um dia, quando você vai lá, né, para o processo seletivo, você é vista e você é convidada a estar lá, né, naquele time, fazer parte e poder contribuir de uma forma daí mais ampla, né? E quando você chegou, né, sonho realizado novamente, né, era o objetivo chegar na Secretaria de Educação. E
aquilo que você imaginava ser, de fato era ou não? Na verdade, não. Quando a gente está lá na escola, a gente tem uma visão totalmente diferente do que você vê quando você chega. É uma delícia, eu gosto muito de estar lá, mas a gente não faz ideia do quanto aquelas pessoas fazem pela educação de Joinville. Então, eu cheguei bem apreensiva, não vou dizer que não, né? Com medo do novo, porque toda mudança gera esse desconforto, mas para mim está sendo assim uma experiência maravilhosa, um aprendizado para minha vida. Eu estou tendo a oportunidade de falar com pessoas, de conhecer pessoas que eu jamais imaginei que eu ia, né, chegar perto deles e poder aprender com eles, né, nos momentos de formações que eu participo. Então está sendo muito gratificante e está sendo muito enriquecedor, né, para minha vida profissional. E, Gisane, você atuou na rede privada e na rede municipal, né? Na escola pública. Tem muita diferença? Tem diferença, né? A realidade, né, principalmente das pessoas é bastante diferente, né? Não que na rede municipal a gente encontre realidades muito inferiores à realidade das pessoas do privado, mas existe sim uma certa, né, diferença de realidade, então tu aprende coisas totalmente diferentes nos dois lugares. Muitas vezes tu não consegue atingir alguns objetivos, né, por falta de algum subsídio ou por falta de alguma questão que talvez lá no privado você conseguiria, mas você sempre dá um jeito de fazer, então eu não digo que seria muito diferente não, cara. Eu acho que vai da entrega de quem abraça a causa, né? De fazer diferente. Vai de como tu encara aquela realidade, sabe? Então, digamos que não. Eu diria que não é muito diferente. Tem um pouco sim, mas não... Não é impossível. Não é impossível fazer as coisas. E na tua perspectiva, né, de maneira geral, hoje, quais os desafios da educação? Então, a gente encara muitos desafios, né, na educação. Quem atua nessa área sabe, né, o quanto é desafiador estar ali todos os dias e prender a atenção dessa criançada, né, que não é fácil. A gente disputa muito com as telas, né, principalmente. Eu acho que hoje um gargalo muito grande são as telas, né, porque a gente disputa o tempo todo, né, com isso. Não é tão interessante estar numa sala de aula por 4 horas quanto estar, né, fazendo algo que é mais prazeroso para eles. Interativo. Né, mais dopamina, enfim, né, todas as questões que a gente sabe que a tela libera para a criançada. Então, isso é um dos desafios, né, o excesso de uso de telas. Mas também não vai ser impossível a gente conseguir fazer algo para que essa mudança aconteça. Eu penso que hoje as famílias já estão, né, mais interessadas, né, nesse assunto e sabendo que isso não é tão bom para a vida do filho deles, né, enfim. Eu acho que isso não é algo que a gente não vai conseguir lidar, mas é um dos desafios, sim, né, disputar com o uso de telas. E Gisane, falando de crianças neurodivergentes, atípicas, né, qual a tua opinião, né, da aprendizagem dessas crianças dentro da escola? Os professores estão preparados? Quais capacitações, na sua opinião, seriam necessárias, sabe? Então, Ká, eu quando estava na sala de aula, me percebi que eu não estava preparada para atuar com excelência e com o meu melhor com as crianças neuroatípicas. Então, eu procurei já na época fazer uma pós nessa área e eu decidi fazer a neuroinstitucional apenas para poder observar melhor, né, para poder ter um olhar mais amplo dos transtornos, né, e das comorbidades, porque hoje a gente recebe muita criança, né, com deficiência, com transtornos, com comorbidades diversas. Então, já na época eu fiz essa pós-graduação para ampliar um pouquinho o meu olhar e aí eu continuei na sala de aula com aquela pós de neuroinstitucional apenas. E ano passado eu me vi querendo aprender um pouco mais ainda, né? A gente nunca para, né, de querer aprender. E aí eu fui fazer a neuroclínica para eu poder entender um pouquinho mais, né,
como funciona o cérebro dessa criançada, né? E eu acho que os professores têm uma bagagem, têm uma base, mas não tudo que deveria ter, né, para poder atuar com essas crianças. Eu penso que hoje o professor ele precisa muito buscar, né, outros caminhos, não ficar só lá no que a gente aprende na faculdade, porque senão a gente não dá conta realmente. Até porque cada criança é única, né, Gisane? Uhum. E então, assim, ó, se eu tenho uma criança de um jeito este ano, no ano que vem vai ser diferente, né? Sim. E as síndromes estão aí, a educação vem mudando, a roupagem, então os professores precisam buscar essa capacitação. A gente sabe que tem professores como nós que continuam buscando, continuam estudando, porque a educação não para. Ela vem passando por um processo de evolução e transformação, onde precisa buscar a informação, precisa capacitar, mas também precisa amar. Sim. Porque não é só sobre conteúdo, não é só sobre material didático, não é só sobre a quantidade de certificações. E eu digo porque eu tenho um olhar assim apaixonado, eu digo que eu tenho uns pupilos na vida assim que eu levo no meu coração, né? Que chegaram sem falar, hoje estão falando, estão contando. Então, para a gente é muito gratificante isso. Mas necessita, sim, da busca pela formação constante, eu diria. Hoje, na rede municipal, os professores recebem muita formação, né, voltadas para esse tema, né? Os auxiliares de inclusão também, eles recebem muita formação. Então, eles estão tendo uma bagagem muito bacana, né? De como fazer, de como trabalhar e por qual caminho, né? Seguir. Porque quando você entra na educação, você fica muito em dúvida, né? Por qual caminho eu vou agora, né? Então, a minha paixão sempre foi alfabetizar. Mas quando eu cheguei no primeiro ano, que eu me deparei com 25 crianças para alfabetizar, daí você pensa, e agora? O que eu faço? O que eu faço para conseguir fazer 25 crianças ler e escrever, né? Então, hoje eu vejo que os professores estão tendo esses subsídios e estão tendo essa formação, né, continuada. Sim. Porque a gente precisa. Mas, como você disse antes, né, tem que amar. Então, eu penso que hoje não adianta a gente só querer passar o conteúdo. Acho que hoje o professor ele precisa ter um olhar. As rotinas das famílias estão mega corridas, né? As famílias muitas vezes não conseguem parar durante a semana para dar um carinho, para dar uma atenção para o filho, porque a rotina é gigante, né? Engole a gente no dia a dia, a correria, né? Então, acho que o professor ele tem que ter esse olhar para a criança, ele tem que olhar a criança como um todo, né? Ele tem que pensar no vínculo, ele tem que pensar no afeto, ele tem que pensar em tudo, e não só no ensinar o português, a matemática ou as outras disciplinas, os outros componentes. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? A gente tem que ter um cuidado, né, com cada criança, porque as crianças são singulares, né? Então, cada criança vai me trazer uma dificuldade diferente, vai me trazer um aprendizado diferente. E se eu não tiver esse olhar, né, com amor, com empatia, acolhedor, eu não vou dar conta de uma sala de aula, né? Exatamente. E eu sempre costumo dizer que o professor não é detentor do saber. Felizes aqueles que se permitem a aprender, porque nós aprendemos todos os dias com os estudantes. Sim. Indiferente da idade, sabe, Gisane? Tive a oportunidade também de trabalhar do berçário até a formação do curso de graduação de pedagogia. Então, assim, a gente aprende o tempo inteiro. Mas, para aprender, é necessário se permitir, sabe? Não é só dar conta do conteúdo, do material didático, do planejamento, porque tem que fazer o planejamento. Tem que se seguir, tem que cumprir, mas vai muito além, né? E todas as profissões um dia passaram por um professor. Sim. E eu sempre penso que o professor, ele planta uma sementinha todos os dias, né? E a gente planta, eu pelo menos sempre penso dessa forma, a gente planta essa sementinha sem saber quando ela vai florescer, como ela vai florescer, né? E quando, onde, né? Então, eu sempre penso isso, plantei uma sementinha hoje de novo, plantei uma sementinha hoje de novo. E aí quando a gente encontra as sementinhas florescidas, né? Que daí já não é mais uma semente, a gente fica muito feliz e a gente fica com aquela sensação de ufa,
né? Eu fiz um pouquinho. Aqui eu fiz a diferença. Sim. É isso aí. E vamos voltar a falar da maternidade, né, Gisane? Gisane mãe. Depois que você se tornou mãe, você passou a olhar a educação com olhos diferentes? Com certeza, cara. Não que o professor não consiga olhar o aluno como um todo quando ele não tem um filho, mas quando a gente tem um filho, a gente começa a enxergar pequenas coisas com um olhar diferente, né? Até mesmo se colocar no lugar daquela mãe, né, que está com alguma dificuldade ou que precisa do teu... Às vezes a mãe precisa só de um bom dia, tá tudo bem, precisa conversar, né? Porque a gente sabe como é a correria, né, do dia a dia. Então, com certeza, eu comecei a enxergar a educação de uma forma um pouquinho diferente. E aproveitando que domingo é o Dia das Mães, né? A gente vem de uma semana muito especial na escola para nós que somos mães. Que recado, Gisane, você daria para as mães que estão te ouvindo agora? Então, mães, não se culpem, né? Eu gosto de sempre falar isso para as mães. Não se culpem porque não deram conta de fazer determinadas coisas naquele dia. Não fiquem o tempo todo tentando ser mães perfeitas, mas o tempinho que você tem com seu filho, tire, né, um tempinho de qualidade para ficar com eles, deem essa atenção, validem os sentimentos deles, né? Porque hoje, no mundo que a gente vive com tanta informação, com tanta coisa correndo, com tanta coisa na internet que eles veem em 30 segundos, que nem esperam mais 30 segundos e já vão mudando, eles precisam ter um olhar também, né? Da mãe que acolhe, da mãe que ouve, não só aquela mãe que grita, que briga o tempo inteiro. Claro que a gente perde a nossa paciência, né? Nós não somos perfeitos, somos seres humanos, né? Mas tirem esse tempinho, validem, conversem, escutem, né? Sejam uma mãe que não é perfeita porque não tem como, mas que tira aquele tempinho de qualidade para ficar com o filho. É sobre ser presença, né, Gisa? Ser presença. E muitas vezes, né, a minha filha fala, você é a melhor mãe do mundo. Aí muitas vezes eu penso, meu Deus, né, que responsa, porque ela tá me enxergando como a melhor pessoa do mundo, né? Então, eles veem muito a gente como o espelho deles, né? Então, o que que eu quero passar para minha filha? O que que eu quero que ela lá na frente leve, né, como algo bom da vida? Então, eu sempre procuro valorizar muito as pequenas coisas, né? Um café em família, uma conversa durante a refeição, um piquenique. A gente ama um piquenique, né? Eu e Beatriz, a gente já fez muitos piqueniques em lugares que nem precisaria de um piquenique, mas a gente abria a nossa toalhinha lá para curtir aquele momento juntos, né? Então eu sempre procuro ensinar para ela também a valorizar essas pequenas coisas da vida, né? Porque eu penso que as crianças, elas precisam resgatar, a gente precisa resgatar com eles, né? Coisas que são tão pequenas e que pra gente, talvez lá na infância foi tão legal, foi tão importante e que hoje eles não enxergam mais como isso, né? Então eu procuro sempre mostrar pra Beatriz que nas pequenas coisas a gente consegue momentos muito especiais, né? Valorizar o tempo que a gente Valorizar. tem, né? Então, eu também quero, em especial, aqui mandar um beijo pro meu filho Murilo, pra minha filha Shanaia, né? Que a gente está numa semana de grandes emoções, mas para todas as mães também. Um feliz Dia das Mães, que vocês sejam perfeitas aos olhos dos filhos de vocês exatamente como vocês são. Apenas isso. Gisane, quero agradecer a tua parceria, a tua vinda, o teu tempo de dedicação aqui no podcast e compartilhar essa linda história conosco. É um prazer te ouvir, aprender e seguir caminhando de mãos dadas com você. Imagina, Kai, eu que agradeço. Também quero deixar, então, um beijo para minha filha Beatriz, para o meu enteado Lorenzo, que eles são meus amores, né? Quando o Lorenzo chegou, eu pude ver um pouquinho do lado azul, né, da vida, porque tudo eu enxergava cor-de-rosa. E eu tenho um carinho enorme por ele, então um beijo bem especial para minha filha e para o Lorenzo, já que domingo é o Dia das Mães. E te agradecer, Kai, por essa oportunidade de estar aqui. Tu sabe que eu te admiro muito como pessoa, como profissional, como mãe. A gente já viveu muitas coisas juntas, como a gente falou lá no início. Mas eu quero te dizer que eu te admiro demais. Você é uma guerreira, você é uma leoa, você é uma excelente profissional. Sempre gostei muito de te ouvir, de te ouvir contar histórias.
quando a gente contava histórias juntas, Sim, lembra? momento Então, cultural. momento cultural do CI. Então, eu te admiro demais e te agradeço a oportunidade de ter vindo aqui. Gratidão, minha amiga, minha parceira de vida. Gente, o podcast se encerra por aqui e até o próximo episódio. Grande abraço, Karina Braga.